Olá a todos, neste vídeo eu vou explicar sobre o kernel unificado no Fedora. O kernel unificado ele está disposto em duas fases, a primeira e a segunda. Atualmente a gente já está na segunda fase, tá? Nessa segunda fase, ele fala um pouco dos problemas que ainda ocorrem, né? Por exemplo, o Shin ainda depende do Groove, então você não consegue se livrar totalmente do Groove. E instruções para você fazer a instalação. O kernel unificado, ele... Deixa eu só fazer o login aqui com o root. Ele cria na partição FI apenas um binário de kernel com o init disk, né? Dentro dele cria só um arquivo, né? Contendo tanto o binário do kernel como o init disk. E ele também você não precisa do Groove para ele, né? O firmware tem condições de carregar o kernel diretamente sem a necessidade de um bootloader. Você pode ver isso aqui na fase 2. O boot é exatamente aqui, ó. O Shin carrega o kernel unificado diretamente sem necessidade do system deboot ou do Groove, tá? Então parece um conceito um pouco difícil de entender, mas essa primeira parte aqui eu só dei um conceito do kernel unificado. A próxima eu vou explicar um pouco mais sobre a inicialização de um sistema Linux. Bom pessoal, aqui eu vou explicar para vocês como funciona a inicialização de uma distribuição Linux com o firmware FI, tá? Eu estou com um diagrama aqui na tela. Aqui é o firmware FI, essa primeira caixa aqui representa o firmware. E essas três aqui representam partições, tá? O firmware, quando ele é iniciado, ele carrega numa partição FI, está representado aqui, um componente, um software que chama Shin. Eu vou explicar mais sobre o Shin mais adiante. Ele tem a ver com o boot seguro, tá? Com inicialização com o boot seguro ativado. Depois que o Shin é carregado, ele carrega o Groove, que é esse cara aqui, dentro da partição FI. E o Groove, por sua vez, vai dentro da partição de boot. Ele lê um diretório que chama, nesse caminho aqui de entradas, né? Boot Loader Entries. E lá tem várias entradas, né? Tem entradas para várias configurações de kernel e para outros sistemas operacionais, né? A partir do momento que você escolhe uma versão de kernel, ele carrega o kernel na memória. O kernel, por sua vez, ele monta esse cara aqui, que é o init RAM, que é um disco, um sistema de bloco que fica apenas na memória RAM, que é a raiz temporária do sistema. Depois a raiz real é montada, o root, né, a partição real é montada, e o kernel passa a bola para o systemd, que é o PID1, né? Ele carrega o systemd e o systemd acaba de carregar o espaço do usuário. Eu vou explicar isso chamando um terminal. Vamos jogar como root. Pois bem, pessoal, voltando na imagem, o firmware ele tem uma memória interna nele que chama NVRAM. Nessa memória NVRAM, ele tem configurado o que ele vai carregar a hora que ele inicia. Então o firmware, quando ele é ligado, ele olha para essa memória para ver o que ele tem que carregar no sistema, né? O que ele vai carregar. Você pode consultar essa memória, tá? Com o comando EFI boot mgr. Você pode ver que o boot corrente, né? O que o firmware vai carregar está nessa ordem aqui, 0001. E olhando para 0001, que é esse cara aqui, você pode ver que ele vai carregar o Fedora, né?
E o Fedora, e o que ele vai carregar está na partição 1. Nessa partição 1. Aliás, nesse disco, que tem uma partição 1, uma partição do tipo GPT, com esse identificador exclusivo dela. E ele vai carregar esse cara aqui, ó. EFI Fedora Shin. É isso que o firmware carrega. Se ele não conseguir carregar, ele vai para o 2. O 2 seria outro componente de boot. Como eu expliquei para vocês, esse Shin é o que o firmware carrega primeiramente, né? Que tem a ver com boot seguro. A gente pode ver isso acessando a partição de boot, EFI Fedora. É isso que o firmware carrega, tá? Por que o firmware carrega esse cara e não o Groovy diretamente? Por causa do boot seguro. Esse cara aqui é assinado com chaves que o firmware tem capacidade de reconhecer, né, como uma chave válida. Então, quando você está com o boot seguro ativado, o firmware reconhece ele como um componente confiável para ser carregado, né? E essas chaves são da Microsoft. Então, você tem que assinar esse cara aqui com chave da Microsoft. Isso é necessário, senhores, porque senão o sistema não teria suporte para boot seguro, tá? Então, esse componente aqui é assinado. O firmware reconhece ele como um componente assinado, uma chave, um componente confiável, e a hora que o firmware carrega ele, a única coisa que ele faz é vir aqui e carregar esse cara. Esse é o Groovy. Esse é aquela tela que os senhores escolhem lá o kernel ou outra distribuição para iniciar. Então, depois que o firmware carrega ele carrega esse cara aqui. E esse cara aqui, aqueles menus que você vê no boot do sistema, eles também é uma especificação aquilo, chama Bootloader Spec, né, BLS. Tanto o Groovy quanto o Systemd suporta esse esquema, tá? Que é o padrão. Então, se a gente vir aqui em Bootloaders Entrance, você vai ver as entradas que aparecem no Groovy. Se eu der um cat nessa entrada aqui do kernel 6.5, você pode ver aqui que o que aparece no Groovy é a Fedora Linux, a versão do kernel, a versão 39, Workstation. E aqui tem os detalhes para iniciar o disco de RAM, né, e o binário do kernel. Tem a partição que contém o binário do kernel e algumas outras opções da linha de comando do kernel. Então basicamente é isso, senhores. Voltando para a imagem. O firmware carrega o Shin, como eu falei para os senhores, né? Carrega esse cara aqui. Esse cara aqui carrega o Groovy, que é esse cara aqui. E esse cara aqui acessa esse diretório. Aqui. E carrega essas entradas aqui. Geralmente é a primeira no Fedora se você não mexer em nada, né? O kernel mais recente. É assim que a inicialização acontece, tá? O boot acontece. Para demonstrar isso, eu vou reiniciar a máquina. E vou iniciar o firmware. Vou vir aqui no firmware. E vou chamar um shell. Um shell EFI. Esse shell aqui, senhores, é do próprio firmware, tá? A maioria do firmware tem esse shell aqui, que é um terminal embarcado dentro do próprio firmware da sua placa-mãe. Aqui o Linux não está carregado, senhores. Diz que o Linux nem passaram perto dele. Nada está carregado aqui do disco. Isso aqui está dentro do firmware da placa. E esse shell aqui, ele tem a capacidade de navegar como o firmware ele tem suporte para ler sistema de arquivos, sistema de arquivos FAT, né, que a AFI é formatada em FAT. Então você consegue navegar dentro da partição EFI do seu sistema pelo próprio firmware da placa, né? Então a minha partição /boot/EFI está nesse caminho aqui, tá, senhores? Eu vou
Eu vou acessar ele, é fs1 dois pontos. Pronto, se eu der um ls aqui, veja que eu estou dentro da minha partição EFI. Se eu acessar o diretório EFI e acessar Fedora e dar um ls, vocês podem ver aqui todos os binários EFI, né, que o firmware pode carregar, esses em verde. Então, se eu chamar o Shin aqui, ele vai iniciar o sistema. Se eu quiser chamar diretamente, para não ter que chamar o Shin, chamar diretamente o Grub, ele também já vai dar start no sistema. Tanto que se eu der um Grub x64 e dar Enter, o sistema vai iniciar, tá? Eu carreguei o Grub vai ler aquela entrada que eu falei para os senhores, vai carregar o kernel vai carregar o systemd até chegar e vai chamar o systemd vai carregar as dependências dele do ambiente gráfico até chegar no GDM para mim fazer o login. Então, para mim explicar o bootloader, o kernel unificado, né, eu precisava explicar a inicialização, tá, senhores? Espero que isso tenha ficado claro. Ok, pessoal, agora a gente vai instalar o kernel unificado na máquina para demonstrar como tudo funciona. Eu vou deixar todos os passos para isso na descrição, tá? Os links aí necessários. Então vamos instalar o kernel unificado. Vou seguir o passo a passo aqui. Ele está dentro dos metadados do repositório, né? Por isso que tornou o processo um pouquinho mais lento que o habitual, né? Ele vai ler todos, para variar. Para variar, ele vai ler todos, baixar todos os metadados do repositório. Mas tá bom, ele conseguiu. Vou fazer a instalação aqui. Vou aceitar aqui a chave. Vou executar um script, tá? Esse script vem com o próprio pacote. Ele saiu com alguns erros, mas ele fez a parte dele. Pode desconsiderar esses erros, tá? Agora eu vou instalar o kernel unificado. Lembrando que agora o kernel não vai mais para o /boot tradicional, tá? Ele vai para FI. Ele é um binário só que vai direto para a partição FI. Então você precisa ter pelo menos uns 600 MB aí de espaço na FI, tá? Para ela não ficar cheia conforme as novas versões do kernel vão entrando. Tá instalando o kernel aí, cara. Kernel unificado. Perfeito, ele realizou a instalação. Agora, para ver se ele está funcionando, a gente vai usar um utilitário. Que esse utilitário também tá tudo na fase 2, tá, senhores? É só entrar na fase 2, tá tudo lá. Pode ver que o boot corrente, né, o boot dessa máquina aqui. O boot corrente é o boot tradicional com o Grub, né? Como eu já expliquei anteriormente. E o boot next, depois que eu reiniciar, vai ser o kernel IK, tá? Ele vai carregar direto o kernel, já não vai mais carregar nem o Grub, né? Não vai ter essas etapas ali. O firmware vai carregar diretamente o kernel. Então eu vou estar dando um reboot aqui. Ele, ó, aquela mensagem fstub ali, quer dizer que ele carregou o kernel diretamente. Não teve o Grub aqui, o firmware carregou o kernel carregou o systemd.
E já já a gente tem o GDM na nossa frente, hein? Perfeito, agora a gente vem aqui, acessa. A gente vai ver de novo, vai utilizar de novo o utilitário para ver como é que está a situação. Pronto, senhores. Ele carregou o kernel IK, tá? Como você não tem mais o Groovy para escolher as versões do kernel ou outro sistema operacional, você vai ter que fazer isso agora diretamente do firmware, tá? Vou demonstrar isso. Vou reiniciar. Eu vou acessar o firmware. Então, se eu quiser acessar ou Windows ou outra versão de kernel, eu vou ter que acessar o firmware agora, pessoal. É assim que vai ser, o firmware que vai cuidar disso, não vai ter mais um bootloader. Eu ainda consigo acessar o Fedora tradicional, né, com o Groovy. Infelizmente o Groovy, o Shin, o Groovy está preso com o Shin ainda é necessário por causa do seguro boot, então você não pode simplesmente remover o Groovy do sistema e só rodar com o kernel unificado, tá? Ainda não é possível, porque se eu remover o Shin, aí eu tiro o suporte do seguro boot. Quer dizer, ainda é possível, né? Eu posso fazer, tirar o Shin, eu desabilitar o seguro boot, é claro, porque não vou ter mais suporte de seguro boot, e tirar o Shin da jogada, mas ainda ele é necessário, né? Então não dá para remover ele, né? Então, para carregar, para escolher outra versão de kernel tudo, agora é só no firmware. A maioria dos firmwares ou tem um atalho F12, alguma coisa F2 que você consegue, né, selecionar o pendrive ou outro disco, iniciar rapidamente, né? Esse vai ser o jeito aí para vocês lidarem com o firmware mesmo. A especificação FI já foi feita para você não ter que ter um bootloader, né? Então o firmware vai cuidar da iniciação, tá bom, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante, que vocês tenham aprendido, né, um pouco de inicialização, um pouco do que é o kernel unificado. Espero que tenha sido agradável aí, o aprendizado aí. Espero que tenha sido claro, tá bom? Fique com Deus, pessoal, um abraço e até mais.